Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a matéria de geografia, das páginas 192 até 195. O conteúdo é os grupos sociais e as diferentes paisagens. Vamos lá? Abriram seus livros, página 192. Podemos? Vamos lá? Durante a aula anterior, você realizou uma viagem entre as 7 maravilhas do mundo e pôde verificar como as diferentes sociedades modificam a paisagem de acordo com suas necessidades. Nesta aula, compreenderemos a forma como os diferentes grupos sociais se relacionam com a natureza e como modificam as paisagens. Para isso, inicialmente, compreenderemos o que é desigualdade social. Desigualdade social. A desigualdade social é um problema presente em todos os países do mundo. Porém, alguns países apresentam maior desigualdade do que os outros. A desigualdade social deriva principalmente da má administração da renda e da falta de investimentos em serviços ligados à área social, como a educação e a saúde. A desigualdade social é, portanto, a diferença econômica existente entre determinados grupos sociais que vivem e convivem dentro de uma mesma sociedade. Ela, social, se torna um grave problema quando a diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres é muito grande. Essa grande diferença origina, assim, uma intensa disparidade econômica. Calculamos a desigualdade social através do índice de Gini, que é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. De acordo com este instrumento, em 2017, o Brasil era o 10º país mais desigual do mundo. Como causas da desigualdade social, podemos citar a má administração de renda, a má distribuição e administração dos recursos, a acumulação de bens materiais, a falta de investimento nas áreas culturais, sociais, de saúde e educação, além da corrupção e a falta de oportunidade de acesso a trabalho. Página 193. Dentre as consequências mais graves, podemos citar a pobreza, a miséria e a favelização, associados com a fome, a desnutrição, a mortalidade infantil, o desemprego, a disparidade social e econômica, a marginalização por parte da sociedade e o aumento nos índices de violência e criminalidade. Como já vimos, até aqui, as diferentes sociedades modificam as paisagens de forma variada. Além disso, as pessoas de diferentes grupos sociais convivem dentro de uma mesma sociedade e produzem espaço, sendo uns com maiores possibilidades a bens materiais e outros com menores. Desta forma, podemos afirmar que os grupos sociais distintos modificam a paisagem de acordo com suas necessidades e limitações. Sendo assim, uma mesma sociedade pode apresentar inúmeras formas de modificação da paisagem. Vejamos alguns exemplos. Aí no livro está trazendo alguns exemplos. Grupos sociais de baixa renda. Aí tem 3 fotos, né? De uma comunidade, ao acesso a essa comunidade e como existe algumas pessoas que ainda têm casas feitas de madeira. Grupos sociais de renda média. Vocês podem perceber que já muda a estrutura tanto do lugar quanto da residência. São casas em lugares mais bonitos e as casas são como é que eu posso dizer? São melhores, né? Também acabam sendo mais bonitas, mais bem acabadas. E os grupos sociais de renda elevada, né? Que são mansões que as pessoas têm, né? Tanto em apartamentos como
como casas, né, com piscinas, com tudo que tem direito, né? Vamos lá para a página 194. Atividade resolvida. Leia a seguinte afirmação. A desigualdade social pode levar, por exemplo, a observarmos diferentes tipos de moradias dentro de um mesmo bairro. Podemos considerar tal afirmação verdadeira? Sim, pois, como estudado na aula, em um mesmo bairro podemos observar moradias diferentes. Isso se explica, pois, nem todos os habitantes daquele espaço possuem as mesmas condições financeiras. Por isso, uns vivem em casas maiores, bem melhor divididas, né? E outros em lugares, em casas menores e às vezes até em difícil acesso, tá? Aprendendo um pouco mais. Você conhece as cidades brasileiras que apresentam os menores índices de desigualdade social do país? Vejamos agora uma lista com 5 cidades menos desiguais. Primeira, Pomerode. Ela fica lá em Santa Catarina. Segunda, Vale Real, no Rio Grande do Sul. Terceiro, Picada Café, também no Rio Grande do Sul. Quarto, Schoeder, em Santa Catarina. E quinta é Elisiário, que fica em São Paulo. Essas são as 5 cidades que têm menos desigualdade social, ou seja, a população ela está equiparada socialmente, tá? Elas têm praticamente as mesmas condições financeiras, tá? Então, eles vivem por igual, tá? Vocês vão realizar as atividades da página 194 e 195, tá? Façam com atenção, tá bom, meus amores? Grande beijo.